Polícia Federal encontrou no celular do empresário Daniel Borcaro registros de contatos com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. As mensagens, teriam sido enviadas no dia 17 de novembro de 2025, data em que o dono do Banco Master foi preso no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Em uma das mensagens, Borcaro pergunta ao ministro, abre aspas, conseguiu bloquear? Fecha aspas, em referência a possíveis desdobramentos da investigação. O último contato teria ocorrido cerca de 1 hora antes da abordagem da Polícia Federal no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, quando o empresário tentava embarcar para o exterior. Segundo o jornal Folha de São Paulo, antes de ser preso pela segunda vez, nesta quarta-feira, Borcaro vinha se preparando para dar explicações públicas sobre sua relação com o ministro Alexandre de Moraes e sobre o contrato firmado entre a instituição financeira e o escritório da advocacia da mulher do magistrado Viviane Barsi de Moraes. O acordo previa pagamentos que poderiam chegar a 129 milhões ao longo de 3 anos. Borcaro afirmava que o escritório prestou serviços efetivos ao banco e que teria documentação para comprovar a atuação da banca de advogados. Ela também conta, entre os sócios, com Juliana Barsi de Moraes e Alexandre Barsi de Moraes, filhos dos ministros. Muito bem, começo contigo, Aninha. Qual é a tua percepção sobre toda essa barbaridade de ministros que falam com empresários, com barqueiros e que dá claramente que não era uma contratação da esposa, sino que tinha um vínculo muito estreito entre o ministro e o banqueiro? Segre, é muito importante e grave, né, esse assunto. A gente vê que está ali claramente um crime de obstrução de justiça. O Borcaro a todo tempo preocupado e conversando com o ministro. E o ministro Alexandre de Moraes, por sua vez, respondia com mensagens de visualização única. A gente pensa o que um ministro do STF está conversando com um investigado e de forma ainda tão secreta assim. Eu me sinto muito confortável do que vou falar agora, não apenas por isso da direito, mas pelo nosso deputado aqui ser um advogado, e ele mesmo disse, lecionou por tantos anos na matéria de direito constitucional, mas a gente consegue identificar ali que Alexandre de Moraes pode estar cometendo muitos crimes. Por exemplo, pelos que eu lembro aqui, a gente tem o artigo 319 no Código Penal que fala do crime de prevaricação. A gente tem o artigo 321, que fala também sobre advocacia administrativa. Muito bem, obrigada, deputado. Temos também 317, que fala a respeito de corrupção passiva, a lei de abuso de autoridade. Então, tem muitas ali, uma gama enorme de crimes que Alexandre de Moraes pode ter cometido, a gente não pode afirmar agora, né? Mas a gente vê também a atuação dele com o nosso presidente Bolsonaro. Tanto ali, ele claramente o ministro suspeito. Então, o ministro Alexandre de Moraes não deve apenas ser afastado do STF, sofrer um impeachment, mas também precisa ser investigado por toda essa atuação que está realmente deixando o Brasil muito mais alerta de que temos muitos ministros se envolvendo com coisas erradas. Deputado, quando a gente vê hoje, tenho alguns amigos políticos e muitos empresários graúdos que eles tomam muito cuidado com a questão das mensagens. Dá a sensação de que o cuidado estava por parte do ministro, mas não tinha nenhuma preocupação o banqueiro. Qual você atribui que pode ser o motivo? Descuido ou estratégia? Olha, eu acredito sinceramente que o Borcaro é um laranja de gente muito grande. Não consigo imaginar quem possa ser, mas algumas pessoas, um operador que fazia o esquentamento do dinheiro. Agora, o que me causa mais preocupação é a perda de pudor absoluto. Antes existia, não, vamos fazer um esquema de sei lá o quê. Eles faziam uma rede de offshores e tal. Agora passa dinheiro por conta do pai no Pix. Propina era feito todo um arranjo, um negócio e tal. Não, agora faz um contrato frio de qualquer trem aí de prestação de serviço e tome-lhe. É feito o pagamento. Então essa perda de pudor tem me assustado tanto, mais tanto, que a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras, porque em qualquer situação que você fala qualquer coisa, pode até ser de brincadeira, está tão escrachado que perdeu qualquer índice de razoabilidade. E veja, na chamada assim, tentou o contato, bom, foi para o WhatsApp, se teve 2 checkzinhos, então fez contato. Ele fez contato com o ministro, olha o nível de gravidade disso, Aninha. Como é que você ainda consegue estudar direito? Eu tinha uma biblioteca com mais de 8.000 títulos. Metade eu joguei fora, o que era de direito, matéria usual, assim, eu só fiquei filosofia.
Agora, a coisa tá tão absurda no Brasil que eu me pergunto, era mensagem de visualização única ou era nudes? Porque o trem tá tão escrachado, a gente não consegue saber. E tem muita informação que, inclusive, causou espanto aos integrantes da comissão, porque chegaram mensagens que eram privadas e que não precisam ser ventiladas entre a namorada ou ex-namorada do Daniel Vorcaro. Namorada? Namolada. Cebolinha. Porque virou um meme. As trocas de mensagens, ele trocava o R pelo L quando ele se falava. É que é um jeito carinhoso, falar igual bebezinho. Namorada é uma brincadeira, não é namorada, porque ele falava bonitinha com L, sei lá. Ou gente grande também. Gente grande. Bom dia com solzinho, né? Pra várias. Mas não, até aí tudo bem, o amor é lindo, vale tudo. Mas tem lista de transmissão de namorado. É verdade. Tem o quê? Lista de transmissão, você manda a mesma mensagem para um monte de gente. Ele mandava exata a mesma mensagem para 3 namoradas. 3 loiras. Idênticas. Vocês entenderam porque eu perguntei se tá mais filme de gangster ou novela das 8, né? Essa não sabia, mandava mesmo recado. E agora vai complicar mais ainda. Eu não sei o que é pior. Se, claro, enfrentar aí a uma namorada, agora são 3. Agora sim, ex-namorado, porque a oficial terminou com ele quando ele não conseguiu viajar para Dubai. E Maria, se você perceber, ele mandou para a oficial puro, 1 minuto antes de mandar para as outras. Eu vejo, é um amor verdadeiro. Vocês estão fofocando do cara. Tô falando, gente. Tá tem muita coisa. 8, é sério. Tá, mas vamos ao que interessa. O problema amoroso é o problema deles. Não temos nada a ver com isso. Mas, Maria, vamos aí. Muito recado, cuidado de um lado, clara aproximação entre o ministro e o Vorcaro. Isso, de alguma maneira, não quis dizer de jeito nenhum que tem um ilícito no meio, mas que é muito suspeito. Quando você tem um contrato tão grande, obviamente é. Claro, muito suspeito. E você pode perguntar para qualquer advogado que lida com casos complicados e complexos que esses preços estão acima do mercado de trabalho ali da advocacia de qualquer advogado de renome e famoso. Então a gente se questiona por que um contrato tão alto que chegava a algo em torno de 3 milhões de reais por mês. Eu não sei vocês, mas isso é uma quantia que 99,9% da população brasileira nunca vai chegar a receber na sua conta bancária. Então, a Viviane Barça deve ser uma baita de uma advogada, né, minha gente? Mas você sabe, Segre, eu queria trazer 2 reflexões aqui para nossa audiência. Uma delas é, onde há fumaça, geralmente há fogo. E a segunda é, imaginem o direito xandônico sendo aplicado a Alexandre de Moraes nesse momento. Seria como que ele peça a tornozeleira para ele mesmo. Pois é, aí fica uma coisa meio... crise de identidade, né? Bem estranho. Luiz Arthur Nogueira, qual você pode, além do teu comentário normal, você acha que isso pode implicar em algum indicador da economia, tudo isso, ou como possa evoluir? A crise política, você diz? Sim. Olha, eu diria que ela vai ter muito mais impacto eleitoral do que na economia no curto prazo. Se eu tivesse que fazer uma análise econômica, me preocupa mais a guerra do que a crise política. Mas a crise política ela é muito importante. Segre, eu me arrisco a dizer que nós estamos diante do maior escândalo político da história da República. Desde 1889. É muito grave. Quando a gente fala de Brasília, o que é Brasília? Dinheiro e poder. Quem representa dinheiro? Vorcaro. Quem representa poder? Quem é a pessoa mais poderosa dos últimos anos em Brasília? Alexandre de Moraes. Juntamos os dois, dinheiro e poder. O Vorcaro claramente tinha linha direta com o ministro Alexandre de Moraes. E a resposta do Alexandre de Moraes a essa reportagem ela é risível, porque ele nega o que todo mundo já está convencido de que aconteceu, de que havia comunicação entre os dois lados. Já houve matérias do Metrópolis mostrando Alexandre de Moraes dentro da mansão de Vorcaro. O Alexandre de Moraes negou, o Metrópolis sustentou a matéria e o Alexandre de Moraes parou de falar sobre o assunto. Vai continuar negando, ministro? Mensagem no primeiro dia antes da prisão, da primeira prisão dele. Conseguiu bloquear? É a pergunta que o Vorcaro faz para o Alexandre de Moraes. Bloquear o quê, ministro? E por que o senhor responde com mensagem de visualização única? Ou seja, aquela mensagem que a gente clica uma vez, lê e ela desaparece. Quem que usa mensagem de visualização única no WhatsApp? Quem não quer que a outra pessoa repasse para alguém aquela resposta. Então, se o senhor usa mensagem de visualização única, é porque a resposta não é republicana. Porque quem não deve, não teme. Se o senhor não tem nenhuma relação com ele, o senhor poderia responder: caro Vorcaro, não sei do que o senhor está falando. Por favor, não me escreva esse tipo de mensagem.
Mas o senhor deve ter respondido alguma coisa. Ou a gente não tem o direito de suspeitar. Afinal de contas, o senhor utiliza mensagens que se auto-explodem, né? Outra coisa, Segré. Ele, nessa troca de mensagens aí com a namorada, contou a história do DCM, Diário do Centro do Mundo, em que ele tentou comprar o editorial desse site de esquerda por R$50 mil. Ao que parece, o site pediu o dobro, R$100 mil. Enquanto eles negociavam, o site publicou uma notícia negativa sobre o Banco Master. Ele ficou muito bravo e disse o seguinte: chega de negociar com esses caras, vou colocar esse site dentro do inquérito das fake news. Ora, ele está falando em nome de quem? Do Moraes? Quem é o dono do inquérito do fim do mundo? Alexandre de Moraes, desde 2019. Para ele dizer que ele vai colocar alguém ou algum site dentro de um inquérito, é porque ele manda demais, hein, nesse inquérito. Ou seja, alguma dúvida sobre a proximidade entre Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro? Então, Segré, para resumir a história toda, o que ficou claro nessa troca de mensagens, havia uma intimidade entre os dois. Um representa o dinheiro, Daniel Vorcaro. O outro representa o poder, Alexandre de Moraes. Cabe ao ministro explicações, porque do jeito que está insustentável.